Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir o Vestibular do Enem 2019, prova amarela, questão 150, que diz o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. O alerta cinza vai ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. O alerta laranja deve ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura variar entre 35 e 40 Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 40%. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Em resumo, a previsão do tempo dessa cidade para o período de 15 dias foi apresentada no gráfico. Eis aí o gráfico. Aonde eu vou trabalhar ele, eu dei uma melhorada nas cores porque a temperatura ficou essa linha cheia aqui, enquanto que a umidade relativa do ar está pontilhada. É assim que está na prova, tá? Eu acho isso ruim porque atrapalha um pouco a visualização, mas nada que impeça o fazer da questão. E a questão é o seguinte: decorrido 15 dias de validade desse relatório, o funcionário percebeu que no período que se refere ao gráfico foram omitidos os seguintes alertas. No primeiro dia, cinza, no 12º, laranja e no 13º, vermelho. Então, no primeiro, cinza, no 12º, laranja, deixa eu conferir aqui, 12º, laranja e no 13º, vermelho. Legal? Deixei aqui anotado para a gente poder ver, né? Quais desses dias foram o aviso foi emitido corretamente? Bem, botei primeiro 2 coisas que eu procurei melhorar visualmente aqui, né? Inclusive, tá caprichado, né, pessoal? Primeiro, melhorei as cores. Falar em cor, deixa eu pegar a caneta preta aqui, né? Então, a temperatura eu botei em azul e o pontilhado aí da umidade relativa do ar botei em verde para melhorar a visualização. Então, nós temos esses 2 dados, tá? Então, do lado esquerdo aqui você vê a temperatura e do lado direito você vê a umidade relativa do ar, inclusive na mesma escala, o que a gente agradece profundamente, né? Porque às vezes o cara colocaria aqui 20%, aqui não coincidindo, já vi gráfico assim, atrapalha essa interpretação, né? Aqui eles tiveram cuidado de alinhar, né, o 20 com 20, 40 com 40, 60 com 60, então tá tudo bonitinho. Agora vamos conferir aí os alertas. O alerta cinza foi no primeiro dia, então nesse dia aqui, no dia 1. Tá? Ele diz que a temperatura está abaixo de 10 Celsius. 20 aqui, 10 aqui, bonitinho. Esse aqui confere belezura pura. E a umidade relativa do ar abaixo de 40%. 40% está aqui, então está abaixo de 40%. O primeiro alerta ele foi emitido corretamente. Legal? No dia 12 foi emitido o laranja, tá? No qual a umidade relativa do ar está abaixo de 30%. Umidade relativa do ar, verde aqui, está em 20%, isso aqui confere. E a variação de temperatura está entre 35 e 40, Não é o fato, porque entre o 12º e o 13º dia, ele chegou a 40. Então não é temperatura final aqui. Ele está falando de variação, variou pouco. Variou de 40 aí para, 42, 43. Então esse aqui não é verdadeiro. Repara que tem 2 confusões que pode causar. Primeiro é que ficou acima de 40, não é isso que está falando. É entre 35 e 40. E o segundo, porque ele fala em variação. E quem variou um montão aqui, né, entre o 12º e o 13º dia, foi a umidade relativa do ar. E mesmo assim variou 20. Ou seja, esse aí está errado. E basta você prestar atenção. No 13º dia, o que a gente tem aqui? 13º dia, bate aqui, né? No 13º dia, o que a gente vai ter?
A temperatura está acima de 40 graus, ó, beleza, está aqui um pouquinho acima de 40, show de bola. E a umidade relativa do ar está abaixo de 25%. Então esse aqui não, né? Esse aqui não tem nada a ver, ele tá, a umidade relativa do ar, a gente está em verde, ele está em 40. Então a única que está certa é a 1. Você vai lá, marca a letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, é uma questão que vai direto e reto para uma playlist que a gente criou de raciocínio lógico e interpretação de gráfico. Você repara que você não tem conta nenhuma para fazer aí. É só interpretar, ler o que está sendo dito aí, que aí você consegue gabaritar a questão, tá? E esse tipo de questão, ela é bastante comum no Enem. Ou seja, basta prestar atenção e interpretar. Bem, pessoal, os recados finais, lembrando que tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha, mas principalmente dá uma olhada lá na descrição do canal, onde a gente tem PDF pra caramba num drive à disposição de vocês. E, como sempre, aquele abraço!